Morreu hoje, aos 88 anos, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. A notícia foi confirmada oficialmente pelo Vaticano e comoveu o mundo católico. Como manda a tradição, o funeral acontece na Basílica de São Pedro, em Roma. O corpo do primeiro pontífice latino-americano da história será velado para visitação pública e oração dos fiéis. O rito termina com a missa de corpo presente, celebrada na Praça de São Pedro, onde multidões já começam a se reunir. Mas um detalhe chamou atenção antes mesmo da sua morte. Em abril de 2024, o próprio Papa havia anunciado que tudo já estava pronto para sua sepultura. Com serenidade, ele declarou que queria funerais mais simples, mudando práticas de séculos. Pela sua vontade, os corpos dos papas não devem mais ser expostos fora do caixão, como era costume. Ele também surpreendeu ao pedir que fosse enterrado não na Basílica de São Pedro, onde estão sepultados 91 papas, mas em Santa Maria Maggiore, uma igreja romana que ele frequentava com frequência e carinho especial. Uma escolha íntima, simbólica e carregada de significado. Os sinais da fragilidade de sua saúde já vinham sendo notados. Em maio de 2022, ele apareceu pela primeira vez em público usando cadeira de rodas. Dizia sentir fortes dores no joelho. Tenho um ligamento rompido. Vou fazer infiltrações e ver como evolui. Não consigo mais caminhar, declarou na época. Logo depois, passou a ser visto com frequência sendo empurrado por assistentes. A imprensa internacional passou a tratar com mais frequência do tema da saúde papal. Em novembro de 2023, cancelou uma viagem que faria a Dubai para a cúpula climática COP28 por conta de uma gripe forte e uma inflamação pulmonar. 2 meses depois, em janeiro de 2024, interrompeu um discurso no Vaticano dizendo sofrer com um pouco de bronquite. Essa bronquite voltou a preocupá-lo em fevereiro de 2025. Durante uma missa, o Papa não conseguiu concluir sua homilia e precisou que um assistente assumisse a leitura. Dias depois, ele foi internado e passou por uma cirurgia considerada complexa, o que aumentou os rumores de que o fim poderia estar próximo. Mas antes de se tornar Papa, Jorge Mário Bergoglio já havia escrito seu nome na história. Argentino, nascido em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936, foi o primeiro pontífice latino-americano e também o primeiro jesuíta a liderar a Igreja Católica. Formado em Química pela Universidade de Buenos Aires, entrou para a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, em 1958. Depois disso, licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de São Miguel e concluiu doutorado em Teologia na cidade de Freiburg, na Alemanha. Foi ordenado sacerdote em 1969 e logo iniciou sua trajetória como professor de teologia, ainda na Argentina. Em 1992, foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires. Já em 1998, assumiu o posto de arcebispo da capital. Em 2001, foi elevado ao cargo de cardeal pelo então Papa João Paulo II. Em 13 de março de 2013, foi escolhido como 206 cais do Papa da Igreja Católica, aos 76 anos. E como é tradição, ao ser eleito, precisava escolher o nome com o qual seria conhecido durante seu pontificado. Ao contrário da maioria, que costuma homenagear apóstolos ou papas anteriores, Bergoglio optou por algo diferente. Escolheu se chamar Francisco, em referência direta a São Francisco de Assis, o santo da simplicidade, da paz e da defesa dos pobres. Essa escolha já sinalizava qual seria sua prioridade. Uma igreja mais humilde, voltada aos mais necessitados, longe dos luxos e das estruturas de poder. E, de fato, foi isso que ele tentou fazer até seus últimos dias. O Papa dos Humildes. Assim ficou conhecido Jorge Mário Bergoglio, desde o momento em que apareceu pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro, naquele 13 de março de 2013.
Boa noite, irmãos e irmãs, disse com a voz serena, vestindo apenas a batina branca, sem a tradicional capa vermelha ou adereços dourados. Na sequência, completou: vocês sabem que é dever do conclave dar um bispo para Roma. Parece que meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase no fim do mundo. Estamos aqui. Foi assim que o mundo conheceu o primeiro Papa de nome Francisco. A escolha não foi apenas simbólica, foi uma declaração de intenções. São Francisco de Assis, o santo medieval, pregava a simplicidade, o desapego, a caridade. Vestia-se com panos rústicos e rejeitava qualquer forma de ostentação. Naquele primeiro discurso, o novo Papa fez algo inédito. Antes de abençoar o povo, se curvou e pediu orações por ele. Um gesto humilde, direto e comovente. 2 dias depois, ao se encontrar com jornalistas, revelou que sua inspiração veio de uma frase sussurrada por Dom Cláudio Rumes, cardeal brasileiro, ainda durante o conclave: não se esqueça dos pobres. Como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres, afirmou Francisco. A partir dali, ele começaria uma tentativa de reforma que marcaria todo o seu pontificado. Inspirado no exemplo de São Francisco, o Papa recusou viver nos aposentos luxuosos do Palácio Apostólico. Preferiu morar em um quarto simples da Casa Santa Marta, uma hospedaria dentro do Vaticano. Queria estar mais perto das pessoas comuns, longe das pompas do poder. A essa altura, a Igreja passava por um momento delicado. A renúncia de Bento XVI, anunciada em fevereiro de 2013, havia abalado os fiéis. Era a primeira vez em quase 600 anos que um Papa deixava o cargo voluntariamente. Ratzinger, já fragilizado, havia declarado que não tinha mais forças físicas para conduzir a Igreja, mencionando divisões internas e o peso da responsabilidade espiritual. No conclave que se seguiu, o nome de Bergoglio surgiu como uma alternativa à polarização. Não era o favorito, mas seu discurso nas congregações gerais tocou os cardeais profundamente. Ele falava com clareza sobre o que chamava de zelo apostólico. Uma igreja que precisa sair do centro e ir às periferias, não só geográficas, mas também humanas. O problema, disse ele, é que a igreja se tornou autorreferencial. Acredita que Jesus está dentro dela e não o deixa sair. Era uma crítica direta à burocracia e ao fechamento institucional. Seu objetivo era claro: abrir portas, derrubar muros e reaproximar a fé da vida real. Essas ideias estavam fortemente ligadas ao Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, que propunha uma atualização profunda da Igreja frente ao mundo moderno. Francisco repetia com frequência: não é possível ser católico e negar o concílio. Muito dessa visão nasceu de suas próprias experiências. Na Argentina, viveu os anos sombrios da ditadura militar enquanto era superior dos jesuítas. Foi nesse período que amadureceu seu olhar sobre o poder, o silêncio, a resistência e as feridas que a Igreja carregava por sua omissão. Seu vínculo com o Brasil também foi marcante. Em 2007, foi o relator-geral do Documento de Aparecida durante a Conferência Episcopal da América Latina. Ali, ajudou a construir o conceito de uma igreja missionária que sai em busca dos que se perderam, oferecendo um reencontro pessoal e transformador com Cristo. E quando foi eleito Papa, sua primeira viagem internacional foi justamente ao Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em julho de 2013. Foi recebido com entusiasmo por milhões de jovens. Desceu de um carro simples, apertou mãos, beijou crianças, sorriu com espontaneidade. Um líder que caminhava no meio do povo e não acima dele. Esse era Francisco, um homem de fé firme, palavras mansas e decisões corajosas. Um Papa que desafiou as estruturas internas da Igreja, enfrentou resistências, mas nunca se afastou do seu propósito:
fazer da fé um espaço de acolhimento, escuta e compaixão. Um Papa progressista. Foi assim que muitos passaram a ver Francisco à medida que ele avançava por caminhos nunca antes trilhados por um pontífice. Não por abandonar a tradição, mas por reinterpretá-la à luz da dignidade humana, da justiça e da misericórdia. Em abril de 2023, o Vaticano anunciou algo inédito. Mulheres e leigos poderiam votar no próximo Sínodo, um evento consultivo onde temas delicados e urgentes da Igreja são debatidos. Essa decisão rompeu séculos de exclusividade clerical, incluindo vozes até então silenciadas. 4 meses depois, em agosto, uma nova declaração causou espanto e comoção. Francisco afirmou que mulheres transexuais são filhas de Deus. Lembrou com emoção da primeira vez em que recebeu um grupo de transexuais no Vaticano. Elas saíram chorando, dizendo que eu havia dado a mão, um beijo, como se eu tivesse feito algo extraordinário, mas são filhas de Deus. Ele gosta de você assim. A repercussão foi mundial. No mesmo espírito de acolhimento, em novembro, o Vaticano publicou um parecer respondendo a uma consulta do bispo brasileiro José Negri, de Santo Amaro. Pessoas trans poderiam ser batizadas, apadrinhar fiéis e até participar do sacramento do matrimônio, desde que não houvesse risco de escândalo público ou confusão doutrinária. A decisão final ficava com o sacerdote, que deveria agir com prudência pastoral. Já em dezembro, uma nova virada. O Vaticano autorizou bênçãos a casais homoafetivos e também àqueles que vivem em situação considerada irregular pela doutrina. O documento assinado por Francisco reafirmava que o casamento sacramental permanece sendo entre homem e mulher, mas abria espaço para o cuidado pastoral de todos que buscam a fé. As reações foram imediatas. Para a ala mais conservadora da Igreja, essas medidas soaram como rupturas. Em fevereiro de 2024, um grupo de cardeais divulgou um documento delineando 7 prioridades para o próximo conclave. Entre elas, o desejo explícito de reparar a confusão e a crise criada por esse pontificado. Mas Francisco não recuou. Desde o início, sabia que a mudança exigiria coragem. Na Cúria Romana, centro nervoso da administração eclesial, ele mexeu em estruturas que pareciam intocáveis. Criou o Conselho de Cardeais, C9, para aconselhá-lo diretamente e conduzir reformas profundas. Cortou privilégios, extinguiu promoções automáticas, reduziu símbolos de poder clerical. Foi além. Tornou possível que leigos e mulheres ocupassem cargos estratégicos, antes reservados exclusivamente a homens ordenados. Introduziu regras de transparência financeira e permitiu que até bispos e cardeais fossem julgados como qualquer fiel, mudando legislações internas que blindavam o alto clero. Suas críticas à mentalidade aristocrática da Cúria foram diretas. Chamou-a de lepra espiritual. Em 2019, disse à emissora mexicana Televisa que o Vaticano era a última corte europeia de uma monarquia absoluta e defendia uma igreja de pastores com cheiro de ovelhas, próximos do povo, não presos a tapetes vermelhos ou tronos dourados. Sua encíclica Evangelii Gaudium, de 2013, já apontava o caminho. Um modelo de igreja mais pobre, mais simples, mais comprometida com os esquecidos. Durante a pandemia de Covid-19, essa visão encontrou um cenário dramático e simbólico. A imagem do Papa sozinho na Praça de São Pedro, sob a chuva, rezando diante de um mundo em colapso, virou o ícone de um tempo difícil. Era março de 2020. Milhões assistiram em silêncio. A tempestade revelou nossa vulnerabilidade, disse ele naquele dia. Todos frágeis, todos no mesmo barco, mas todos importantes, todos chamados a remar juntos. Em outubro do mesmo ano, ele publicou Fratelli Tutti, sua segunda grande encíclica.
Um chamado à humanidade para reconstruir laços rompidos a partir da amizade social, conceito que ele tratava como forma de amor. Defendia os direitos humanos, o meio ambiente, a paz, e pedia que os povos e religiões deixassem de lado as fronteiras do medo para formar uma fraternidade real. Com Francisco, a fé católica não perdeu sua base, mas ganhou um novo rosto. Menos tribunal e mais hospital. Menos condenação e mais escuta. Menos normas e mais compaixão. O seu legado ainda está em disputa, tanto dentro quanto fora da igreja. Para uns, ele foi longe demais. Para outros, não o suficiente. Mas ninguém pode dizer que foi indiferente. Seus gestos, suas palavras e suas reformas provocaram, desconstruíram, acolheram. Francisco, o Papa que veio do fim do mundo, talvez tenha levado a Igreja para mais perto do mundo do que jamais se imaginou. Papa Francisco morre sem ter voltado à Argentina, após ser eleito pontífice. Você sabia que o Papa Francisco, mesmo após mais de uma década à frente da Igreja Católica, nunca voltou à Argentina, seu país natal? Pois é. E agora, com sua morte, essa ausência se torna definitiva e bastante simbólica. Por que o primeiro Papa latino-americano jamais voltou à sua terra natal? O que impediu essa visita que parecia inevitável? A resposta envolve não apenas questões pessoais, mas também fortes implicações políticas e institucionais. Desde que foi eleito Papa em 2013, Jorge Mário Bergoglio realizou mais de 45 viagens internacionais. Ele visitou lugares históricos e inusitados para o Vaticano, como o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, Mianmar, Bahrein, Mongólia e Macedônia do Norte. Algumas dessas viagens foram inéditas, a primeira vez que um pontífice pisava nesses territórios. No entanto, a Argentina ficou fora do roteiro. Segundo o jornalista e biógrafo Jimmy Burns, autor de uma biografia de Francisco publicada em 2015, a ausência é, antes de tudo, política. Ele afirma que uma visita do Papa ao seu país acabaria sendo usada como arma por partidos e grupos ideológicos rivais. Bergoglio sempre se mostrou avesso a esse tipo de instrumentalização. Segundo Burns, qualquer visita seria explorada por um lado ou por outro, e sem querer, ele acabaria alimentando essas divisões. A expectativa de uma visita era grande, principalmente logo após sua eleição, quando ele esteve no Brasil para a Jornada Mundial da Juventude. Muitos argentinos acreditavam que ele faria um pequeno desvio e passaria por Buenos Aires, mas isso não aconteceu. Em 2023, surgiram novamente boatos de uma possível visita. Havia uma esperança renovada e até setores do governo se preparavam. Contudo, mais uma vez, a viagem não se concretizou. Guilherme Marco, que foi porta-voz de Bergoglio quando ele era cardeal em Buenos Aires, lamentou publicamente essa ausência. Ele disse que o Papa tinha uma alma de tango, uma metáfora forte que remete à melancolia, à paixão e à cultura das ruas da capital argentina. Segundo Marco, Francisco gostaria de ter feito uma visita simples, sem aparato político ou grandes cerimônias. Apenas para estar com o povo, celebrar uma missa, abraçar pessoas conhecidas, visitar amigos. Em setembro do ano passado, ao ser questionado por jornalistas, o próprio Papa confirmou seu desejo de ir à Argentina. Disse que queria muito voltar, mas havia outras prioridades a resolver antes. Ele não entrou em detalhes, mas, ao longo dos anos, sempre demonstrou cautela em relação ao cenário político argentino, especialmente diante da polarização crescente no país. Agora, com sua morte, fica o vazio simbólico dessa ausência. Francisco foi um papa que rompeu muitas tradições. O primeiro latino-americano, o primeiro jesuíta, o primeiro com o nome inspirado em São Francisco de Assis.
Um homem que falou de paz em territórios de guerra, que defendeu o meio ambiente, dialogou com outras religiões e levou o Vaticano para onde nunca tinha ido antes, exceto, ironicamente, para o seu próprio lar. E esse silêncio entre o Vaticano e Buenos Aires, essa ausência do Papa em sua terra natal, talvez diga muito mais do que qualquer discurso. Talvez tenha sido um gesto de proteção ao povo argentino. Ou, quem sabe, uma das maiores renúncias pessoais de sua vida. E agora, com sua partida definitiva, resta apenas a lembrança de um filho que partiu para cuidar do mundo inteiro, mas nunca mais pôde voltar para casa. Amor pelo Brasil. O Papa Francisco nutria um carinho especial pelo Brasil, país que marcou profundamente seu pontificado. Em sua primeira viagem internacional como líder da Igreja Católica, em 2013, ele escolheu o Brasil como destino, participando da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro e visitando o Santuário Nacional de Aparecida. Durante essa visita, Francisco destacou a importância da fé simples do povo brasileiro e a necessidade de uma igreja mais próxima dos pobres e necessitados. Em diversas ocasiões, o Papa expressou sua preocupação com os desafios enfrentados pelo Brasil. Durante uma audiência no Vaticano, ele pediu a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para proteger o povo brasileiro e livrá-lo do ódio, da intolerância e da violência. Francisco também enfatizou a importância da solidariedade e da justiça social, encorajando os brasileiros a trabalharem juntos para superar as desigualdades e promover a paz. A relação do Papa com o Brasil também se manifestou em gestos simbólicos, como a inauguração de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida nos Jardins Vaticanos. Ele via o Brasil como um país de grande importância para o catolicismo, destacando a fé vibrante de seu povo e sua capacidade de acolher e compartilhar. Francisco acreditava que o Brasil, com sua diversidade cultural e religiosa, poderia ser um exemplo de unidade e reconciliação. Ele encorajava os brasileiros a confiarem na intercessão de Nossa Senhora Aparecida e a não se deixarem vencer pelo desânimo, promovendo uma sociedade mais justa e fraterna. Se as palavras e gestos do Papa Francisco deixaram uma marca no seu coração, especialmente sua ligação profunda com o Brasil, escreva nos comentários a sua homenagem. Que lembrança ou mensagem você gostaria de deixar diante da partida desse líder tão marcante? Curta o vídeo, compartilhe com quem também admira seu legado e apoie o canal apenas se inscrevendo. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.